Olá! Nesta aula iremos falar sobre a doença pulmonar intersticial. A doença pulmonar intersticial é uma das doenças restritivas do tórax, na verdade do interstício pulmonar, das doenças respiratórias restritivas que geram bastante debilidade nos pacientes, inclusive uma alta mortalidade, uma redução importante na expectativa de vida dos pacientes. As doenças pulmonares intersticiais, elas são doenças, na verdade não é uma doença, é um grupo de doenças, né? E elas são caracterizadas em conjunto, elas são discutidas em conjunto, uma vez que a apresentação clínica é similar. Então, todos eles culminam em diminuição da capacidade vital dos pacientes, em hipoxemia importante do paciente. E aí, nessas situações, a gente agrupa elas nesse grupo de doenças pulmonares intersticiais. As mais comuns estão aí entre as doenças que aumentam o tecido conjuntivo no parênquima, ou seja, o tecido cicatricial no parênquima, que dificulta a expansibilidade e a difusão. Então, a gente acaba tendo uma deposição importante de fibrina, que dificulta a expansibilidade do tórax e também dificulta a passagem de gases, já que não é só mais líquido, né? Tem muita proteína que eles têm que enfrentar para poder passar. As etiologias elas podem ser desconhecidas, por exemplo, que aí a gente chama de idiopática, ou seja, eu não consigo definir a causa, e aí é o caso da fibrose pulmonar idiopática, da sarcoidose. A gente também tem as etiologias muito comuns, as poeiras ocupacionais, que têm melhorado com o tempo. Então, um caso, por exemplo, dos trabalhadores de areia, dos trabalhadores de carvão, eles podem ter silicose se não utilizar os equipamentos de proteção individual adequados. E asbestose, que é relacionada à poeira de asbesto. Todas elas gerando, então, problemas de fibrose pulmonar. Os fatores de risco que favorecem o aparecimento da fibrose pulmonar é o tabagismo, alguns distúrbios autoimunes, as infecções pulmonares, por exemplo, a própria Covid-19 é uma causa aí dessa infecção generalizada, pode gerar fibrose pulmonar, refluxo gastroesofágico e a diabetes. No caso, a fisiopatologia inicia com uma agressão do epitélio alveolar, que a gente não consegue ter certeza de qual é essa agressão nos casos de doenças idiopáticas, mas pode ser, no caso de uma poeira ocupacional, a própria sílica da areia, e isso gera uma agressão ao epitélio com uma resposta inflamatória. Só que a resposta inflamatória, nesse caso, ao invés de ser uma resposta inflamatória que gera, como acontece na DPOC, gera morte de fibroblastos e perda da elasticidade, morte não de fibroblastos, perdão, mas destruição de fibras elásticas. E aí perda do recuo elástico, aqui acontece uma proliferação importante de fibroblastos, miofibroblastos, que fazem então que impedem a expansibilidade desse pulmão, fazendo com que ele seja menos complacente. Nesse caso, era possível que esses fibroblastos, em algumas situações normais, quando há lesão pulmonar e produção de fibroblasto, o corpo gera apoptose desses fibroblastos, mas isso não acontece nesse caso ou acontece com menor intensidade. E aí, com esse cenário, acontece a diminuição da difusão devido à fibrina que se deposita, dificultando a passagem dos gases, e o parênquima também não se expande como ele se expandiria numa situação normal. E isso então gera diminuição dos volumes e capacidades pulmonares e hipoxemia. Quando ele tem uma diminuição dos volumes pulmonares, né, e aí isso ainda mais associado à hipoxemia, o paciente apresenta dispneia. E a dispneia
nós conhecemos, ela é um sintoma importante na fisioterapia cardiorrespiratória e ela gera esse ciclo, né, de dispneia, e aí o paciente fica mais letárgico, ele não quer sair porque ele tem medo de sentir falta de ar, ele fez menos atividades físicas, isso faz com que ele gere descondicionamento. E o descondicionamento físico do metabolismo aeróbico, ele pode gerar ainda mais dispneia, retroalimentando esse ciclo. E isso precisa ser combatido para que não haja uma progressão ainda mais rápida da morbidade dos nossos pacientes com fibrose pulmonar. A inflamação local da fibrose pulmonar, das poeiras ou de outras situações, podem gerar então inflamação sistêmica, então porque os fatores inflamatórios dessa inflamação local vão para a corrente sanguínea, então aí eles geram uma inflamação sistêmica com todas as suas consequências deletérias, como por exemplo alterações nutricionais, então o corpo humano ele deixa de conseguir absorver todos os nutrientes da alimentação e ao mesmo tempo, quando eles absorvem, eles não conseguem utilizar a mesma qualidade. Também pode acontecer atrofia muscular devido à inflamação, então a inflamação gera comunicação com os músculos, informando a necessidade de aumentar o catabolismo, ou seja, quebra as proteínas, quebra a estrutura e gera aminoácido que o corpo está precisando, levando à atrofia muscular. E ainda a inflamação sistêmica e todo o seu impacto no sistema nervoso central pode favorecer o aparecimento de ansiedade e depressão. Nessa situação, os diagnósticos comuns da fisioterapia podem ser o distúrbio ventilatório restritivo, já que esse paciente então apresenta um quadro, né, de restrição pulmonar crônica, e aí eu posso avaliar isso para ver se o paciente realmente tem, por meio da espirometria, mas alguns achados clínicos nos ajudam, como a ausculta pulmonar, alguns exames complementares como a radiografia e tomografia de tórax, com achados de importantes áreas de consolidação, importante número e distribuição de imagens opacificadas, ou seja, imagens hipotransparentes, e o relato de sintomas, de falta de ar e ataque em repouso também é comum nos quadros de fibrose pulmonar mais grave. A diminuição da tolerância ao exercício, a dispneia aos esforços, eles podem ser avaliados pelo teste de caminhada, o teste de degrau, principalmente a dispneia às atividades de vida diária e a participação social podem ser avaliados pela London, pela escala MMRC, e o próprio relato da anamnese permite que o paciente nos traga essa diminuição da tolerância ao exercício. A gente pode ter perda de força muscular, avaliada pela força de pressão pulmonar, o teste de uma repetição máxima, algum dos testes de sentar e levantar, a gente tem várias opções. No caso, a fibrose pulmonar não é uma doença de fácil entendimento, nem para a equipe de saúde, sendo importante então que pessoas que entendam essa situação favoreçam o paciente nesse entendimento. E aí, como que eu sei se o paciente não conhece a própria doença? Quando, por exemplo, ele tem expectativas não realistas quanto ao tratamento, eu vou vir, vou fazer fisioterapia respiratória, você vai expandir meu pulmão e vai ficar mais fácil respirar. Isso não é uma expectativa realista. No caso, então, entrando naquela questão do ciclo, dispneia, inatividade e perda de tolerância ao exercício ou perda de capacidade aeróbica, a gente está falando então de avaliar a inatividade física. Posso fazer isso pelo EPAC ou por um relato de menos de 150 minutos de atividade física semanal na anamnese. E ainda há possibilidade, nos casos mais crônicos, quando a gente não está falando de exacerbação aqui, da insuficiência respiratória crônica, ou seja, o paciente ele não consegue retirar todo o gás carbônico necessário para que ele tenha um pH adequado.
E aí, o que o corpo vai fazendo, como essa mudança não é aguda, ela é uma mudança crônica que vem com o tempo, o rim ele começa a reter bicarbonato para poder gerar o mesmo, né, o equilíbrio entre os ácidos e as bases do corpo. No caso da insuficiência respiratória crônica, eu tenho taquipneia, eu tenho uso de músculos acessórios, eu tenho queda da saturação e dispneia intensa. E a gasometria, principalmente, com indício de uma gasometria compensada, né, com uma acidose respiratória compensada pelo sistema renal. Os objetivos terapêuticos aqui seria melhorar o padrão respiratório, melhorar a capacidade aeróbica, aumentar a força muscular, aumentar a compreensão sobre a doença e aumentar o nível de atividade física. Lembrem que todos esses três aqui, esses quatro, eles são muito bem abordados por meio da reabilitação pulmonar e a reabilitação cardiorrespiratória. A gente, então, nesses pacientes melhora o padrão respiratório, trabalhando respiração diafragmática, alongamentos e relaxamento do músculo acessório. A gente pode também melhorar a capacidade aeróbica dos nossos pacientes com treino aeróbico, isso gera impactos positivos na vida dos pacientes com doença pulmonar intersticial, mas eu tenho que ter atenção para a desaturação induzida pelo exercício. Esses pacientes desaturam bastante e aí eu não posso ultrapassar limites de segurança. O aumento da força muscular, o aumentar o nível de atividade física por meio da educação em saúde, o treinamento aeróbico, a mesma questão do aumentar a compreensão sobre a doença. A educação em saúde é a ferramenta adequada aqui a ser citada. É importante também orientar o paciente sobre as técnicas de conservação de energia, isso faz parte das nossas atribuições como fisioterapeuta. E aí, nos objetivos de manter a ventilação adequada para a vida, uma opção interessante nesses casos é a oxigenoterapia domiciliar, já que não adianta eu fazer pressão positiva, que eu não vou expandir esse pulmão de forma adequada.